Muito bem, resolvemos fazer um vídeo aproveitando de uma viagem ao Japão, um vídeo que mostra a visão sobrevivencialista ou a visão do preparador de uma atividade corriqueira, né? Uma viagem a trabalho ou de turismo, e como nós devemos reagir a cada situação. Eu estou aqui agora preparando a minha bagagem para seguir para o Japão. E uma série de coisas eu tive que pesquisar para poder fazer a preparação correta. Como eu já disse em vídeos anteriores, é importante que a gente pense com antecedência, se prepare com antecedência para cada local, para cada momento que nós estejamos vivendo. E uma viagem para um país que tem riscos de catástrofes naturais, ela exige realmente um pensamento mais adequado. Então eu estou levando o meu shemagh, um pouco de lacre, né, aquele engasga-gato, um canivete, uma lanterna, uma pederneira, um mosquetão, um pouco de corda, alguma coisa de material eletrônico, então um fone de ouvido, um carregador de celular, um power bank, um relógio de sobrevivência e ainda remédios para os dias da viagem e pelo menos uma semana a mais, lenço umedecido, lenço de papel, uma bolsinha extra, alguma coisa de alimentação, óculos, tudo isso está indo na minha bagagem de mão, ou melhor, quase tudo isso. O canivete e essa latinha que tem aqui, que tem o meu material de sobrevivência, o meu kit de emergência também, ela tem um canivete, então eu vou tirar os dois canivetes e colocar na mala que vai ser despachada. Muito bem, estamos aqui em Tóquio com a Sobreviva, aqui no alto de uma torre esférica, fazendo uma observação do local. Então, uma visão geral aqui da Baía de Tóquio, com a ponte, e saber que estamos numa área de enorme risco de terremotos, tsunamis, etc. E aí? Você faria a viagem preocupado com isso ou simplesmente seria um turista? Iniciamos com a preparação para a viagem, certo? Estudando o local onde eu estarei. O Japão todo mundo conhece, é um local do mundo, é um local do nosso planeta que oferece alguns riscos, né? Particularmente de terremotos e tsunamis, além daqueles riscos que existem em todos os lugares. Então, um incêndio, uma convulsão social, qualquer outra coisa que possa acontecer. Mas, em especial, aqui no Japão, as pessoas são bem preocupadas com esses dois momentos que já viveram até com uma certa frequência por aqui, que são os terremotos e as tsunamis, como eu já disse. Isso tudo inicia na preparação da nossa bagagem, né? Então, eu vou levar um kit de sobrevivência. O que eu posso levar? O que eu não devo levar? Então, nós devemos estar ligados que qualquer objeto pontiagudo, qualquer lâmina não pode ser levado na bagagem de mão, mas os outros itens podem ser levados. Então, nós separamos aquela latinha de sobrevivência, que já carrego comigo diariamente, e acrescentamos mais alguns itens que estavam à mão ali durante a preparação para a viagem. Então, corda, alguma coisa de corda para pequenas amarrações, com um pouco de comida, alguma coisa assim de alto valor calórico e pouco volume, um power bank que faz a sua recarga através de energia solar, alguns biscoitos, lenço umedecido, então uma série de coisas, uma série de itens que serão mostrados a seguir. A partir daquela preparação inicial, a nossa próxima preocupação foi em distribuir isso na bagagem de forma que estivesse sempre à mão. Então, na bagagem de mão, na mochila que eu levei dentro do avião,
eu tinha uma parte dela reservado com esse pequeno kit de sobrevivência, inclusive itens de muita importância, porém sem nenhuma lâmina, né? Cumprindo as leis internacionais. O próximo passo são os aeroportos. Em todos os locais, nós corremos alguns riscos. Há algum tempo, eu estive no aeroporto em Paris, na França, e houve uma ameaça de atentado, ou havia uma suspeita de um pacote bomba no aeroporto, e aí, a partir daí, o aeroporto foi todo bloqueado, nós tivemos que aguardar, houve um atraso nos voos, a polícia francesa ocupou o local. Então, ou seja, um momento de crise ali, ainda que pequeno, mas que nós tivemos que obedecer às ordens das autoridades para que tudo corresse muito bem. Mesmo assim, a gente sempre, quando a gente está num ambiente estranho, particularmente um aeroporto, que é uma coisa que não é sempre que nós estamos acostumados, né? Não é o nosso ambiente natural do dia a dia, nós estejamos ligados em saídas de emergência, extintores de incêndio, rotas de fuga, coisas desse tipo que podem influenciar na nossa segurança, ok? Então, é uma maneira de sobreviver a um momento inesperado, a um momento de crise na segurança daquele local. Muito bem, o próximo passo é o embarque. Então, despachamos a nossa bagagem, colocamos nossas lâminas, tesouras e outras coisas na bagagem a ser despachada lá embaixo, no bagageiro do avião, e vamos entrar no avião. E no avião, nós vamos observar os itens de segurança. Normalmente, nós sentamos na nossa cadeira, pegamos aquele cartão de instruções, vamos fazer a leitura, isso tem em todas as aeronaves, em voos regionais ou em voos internacionais, né? Vamos fazer aquela leitura, inclusive existe o alerta no momento da tripulação para que mesmo que você seja um passageiro frequente, verifique o cartão de segurança, faça a leitura, faça a observação, principalmente para que você possa observar, além daqueles normais, a localização da porta de emergência mais próxima do seu assento. Então normalmente nós temos portas de emergência à frente da aeronave, nos fundos da aeronave e no centro da aeronave ali, próximo das asas, às vezes até em cima das asas. Então isso tudo depende da aeronave, mas é interessante que a gente faça esse reconhecimento. Sabemos que existem luzes no chão, então em caso de fumaça na cabine, se eu me abaixo, eu estarei um pouco mais longe da fumaça, porque a fumaça é quente, ela sobe, então a parte mais intensa da fumaça fica em cima, e junto ao chão nós temos luzes indicativas de rota de fuga. Também nós temos aqueles indicativos dos coletes de segurança, ou o assento flutuante. Então é interessante que a gente identifique, na aeronave que nós estamos, naquele percurso que está à nossa disposição, é um colete ou é um assento flutuante. Então, normalmente o colete fica embaixo, de cor amarela, e são embalagens fechadas que nós vamos abrir, caso seja necessário, para enfrentar uma saída da aeronave, caso ela pouse na água. Não se esquecendo daquelas instruções das máscaras, caso a cabine sofra uma despressurização, as máscaras que caem à nossa frente devem ser colocadas, e tudo isso é explicado na aeronave. E aquilo que não é explicado, às vezes as pessoas não se ligam em algumas outras coisas, outras normas, outras disponibilidades em equipamentos de segurança na aeronave. Todas as aeronaves têm em seu interior uma série de equipamentos de segurança. Normalmente são kits que são manuseados ou estão à disposição da tripulação, o que não implica e que, em caso de acidente, eu deva saber da existência deles e deva saber de suas utilidades. Então nós temos vários símbolos ao longo dos bagageiros da aeronave,
Normalmente também no início da aeronave, ali na próximo da entrada, no fundo da aeronave e no meio da aeronave. Nós temos tanques de oxigênio, nós temos material de primeiros socorros, nós temos material médico extra, nós temos kits de sobrevivência na selva, kits de sobrevivência no mar, nós temos luvas para manuseio de materiais quentes, certo? Para poder trabalhar. Existem máscaras, não para todos a bordo, mas para a tripulação, mas existem máscaras com um dispositivo de filtragem para fumaça e uma série de outros equipamentos ali que seriam extremamente úteis para o caso de um acidente. Então é interessante que a gente identifique aonde estão esses equipamentos. Às vezes nós recebemos na comida que vem no avião uma série de itens que podem nos ajudar. Então um pacotinho de biscoito, uma geleia, uma coisa assim que eu não quero, eu devolvo, mas isso pode ser utilizado numa situação de emergência. Então é interessante que eu mantenha isso comigo, que eu coloque na mochila para um uso posterior. A manta da aeronave, caso a aeronave se acidente, ela vai nos auxiliar bastante para manter o calor do nosso corpo, dependendo da situação em que nós estejamos vivendo. Então, assim, os próprios talheres da refeição, né? Se os talheres estão à minha disposição ali na frente e acontece um acidente, esses talheres podem ser úteis. Ou seja, tudo que eu tiver à minha disposição na aeronave pode ser utilizado a meu favor. A próxima fase é a chegada ao destino. Na chegada ao destino, eu vou tomar o cuidado de preparar um pequeno kit de emergência e que eu vou carregar para todos os lados. Então, recentemente, há pouco tempo, uma moça se perdeu no Havaí durante uma viagem de turismo. E ela passou vários dias na selva e, pelos seus conhecimentos e pela sua iniciativa, ela sobreviveu bem. Ali foi encontrada com vida, até ela conseguiu se safar bem na parte de alimentação, teve a sorte de não consumir nada que pudesse oferecer algum risco para ela, mas ela conseguiu passar por isso, né, passar por esse problema sem contratempos. Eu lembro que se nós tivéssemos um kitzinho, se ela tivesse um kitzinho, isso seria muito mais facilitado. Então, o que pode ser levado nesse kit? Né? Aquilo que a gente normalmente carrega no EDC. Então, uma lâmina, e eu posso pegar isso na bagagem que foi despachada, uma pequena lâmina, material para acender fogo. Uma coisa interessante que eu reparei aqui no Japão e que depois eu vou aprofundar com vocês são os equipamentos que nós temos à disposição. Uma coisa difícil de encontrar aqui, que pelo menos eu não achei ainda, eu já estou já há alguns dias, é fósforo. Eu encontrei isqueiro, mas fósforo eu não encontrei. Então, são coisas que a gente deve observar e deve se prevenir, deve ter à mão sempre. Então, me chamou a atenção isso aí. Mas, voltando ao nosso pequeno kit, ali uma cordinha, remédios para 1 ou 2 dias, para caso aconteça alguma coisa, lenço de papel, uma pequena bolsa dobrável, daquelas que ficam bem pequenas e que pode ser necessário para mim colocar mais alguma coisa, um pacote de castanha, coisas que são úteis no caso de sobrevivência, que nós normalmente carregamos no nosso EDC. Então é como se fosse o nosso EDC de turismo, certo? Eu preparo, inclusive com coisas do hotel. Por exemplo, aquelas escovas com pasta de dente, elas são excelentes para um kitzinho desse. Então eu coloco ali dentro, às vezes uma toalhinha pequena, que isso é oferecido pelo hotel e eu deixo de lado, né? Então é uma excelente utilidade. Esse pequeno kit, numa pequena mochila, vai poder me ajudar numa situação de emergência. Como eu disse, no caso agora, eu estou no Japão, estou na cidade de Tóquio, e aqui nós temos 2 problemas: o terremoto e nós temos o tsunami, porque aqui é a beira do mar, nós estamos na beira do Oceano Pacífico. E caso aconteça alguma coisa, eu já percebi que as forças de segurança aqui
elas são meio invisíveis, ou seja, a gente não vê muita força de segurança na rua, mas isso tudo também é resultado de uma eficiência muito grande não só da educação do povo do país, como também da atuação dessas forças de segurança. Eu percebi também em alguns locais que a população está acostumada a ser orientada por pessoas com megafone. Então, aqueles brigadistas que a gente vê aí no Brasil, né, que vão orientar em caso de acidente, etc., é muito comum aqui no Japão, em alguns eventos ou em alguns locais de frequência pública, o público ser orientado através do megafone. Um megafone grande, ele fica pendurado a tiracolo aqui na área da cintura e com um microfone na mão, o funcionário ali, aquela pessoa, vai orientando a população para seguir numa direção, para entrar na fila ou coisa do tipo, ou até anunciando o próximo evento ou o horário que está se aproximando. Então, eles são acostumados a isso, certo? E isso, num caso de emergência, é bem útil, né? Talvez aí no Brasil seria uma grande novidade, mas aqui não, aqui é mais ou menos natural. Estar andando na rua, atento aos sinais. Nós estamos num país de uma língua completamente estranha, então é importante a gente estar atento realmente ao que está acontecendo. Diferente aí do Brasil, que a gente fica atento por violência urbana, aqui nós ficamos atentos a algum desastre natural. Entendendo também que os prédios, as estruturas aqui no Japão, são preparadas para o terremoto. Então, num caso de um terremoto até uma certa magnitude, essas estruturas vão aguentar muito bem, vão balançar, mas não irão colapsar. Portanto, se eu estou andando na rua e eu tenho um risco de tsunami, eu tenho que estar sempre de olho qual é o prédio mais próximo em que eu possa subir e ficar longe de uma inundação repentina, uma coisa assim. E no caso de terremoto, também eu devo estar de olho em prédios, etc., para, na medida do possível, me afastar de locais onde possa haver queda de algum material, queda de vidro, queda de algum pedaço de marquise, alguma coisa assim, certo? Não é paranoia, pelo contrário, dá para você aproveitar muito bem a sua viagem, mas é simplesmente estar atento para você, ao se sentir mais seguro, poder aproveitar melhor a sua atividade. Aqui em Tóquio, e no Japão de uma maneira geral, o comércio é bem exuberante, é um comércio bem intenso, né? Nós estamos num país de primeiro mundo em que o consumo de diversos materiais é até estimulado para que a economia possa girar. Então, algumas observações que foram feitas para que nós possamos raciocinar de forma sobrevivencialista ao momento que nós estamos vivendo. Eu pensei que eu iria encontrar aqui muitas lojas especializadas em material de emergência, material de segurança. Não foi isso que aconteceu. Nós temos lojas que vendem de tudo, muitas lojas, sejam lojas de departamentos ou pequenas lojas de conveniência, elas vendem de tudo. Eu até brinquei aqui com o pessoal aqui da caravana que nós estamos participando, né? Eu falei, aqui é uma dificuldade você fazer compra, porque numa prateleira você tem ali cotonete, comida processada e ferro de passar roupa. Ou seja, eles misturam tudo e é tudo muito colorido, muito chamativo, é uma poluição visual bem grande. Então é diferente aí quando a gente vai numa loja de departamento aí no Brasil, em que você passa na seção de material de limpeza, até um supermercado, seção de material de limpeza, seção de comida, seção de macarrão, seção de biscoito. Aqui é tudo misturado, tá? Numa mesma seção, no mesmo segmento ali, você tem 4, 5 tipos de produtos diferentes. E se você não tomar cuidado, você fica meio perdido. E, inclusive, por exemplo, comida processada sendo repetida em várias prateleiras, diferentes pontos do estabelecimento comercial. Então isso foi uma primeira dificuldade encontrada aqui. Logicamente, você vai ter a dificuldade da língua, muita coisa você não sabe muito bem o que é, por não entender japonês, mas existe aquele aplicativo de celular
que fotografa e traduz imediatamente para o português. Isso aqui é bem útil aqui. Mas você encontra a maioria dos produtos com indicativos em inglês. Agora, algumas observações sobre certos produtos específicos. O que nos Estados Unidos é uma coisa relativamente comum, em vários supermercados você encontra comidas de emergência, então comidas com validade de 20 e 30 anos, baldes com vários tipos de comida, comida para tantos dias ali dentro. Aqui no Japão eu não encontrei isso, tá? Tem uma variedade infinita de alimentação. De tudo que vocês podem imaginar, tanto doce como salgado. Porém, o que me chama a atenção, a validade extremamente curta. 80 a 90% de suprimentos de alimentação que eu vi tem a validade de, no máximo, 1 ano. Então, tudo vencendo em 2025. Pode ser que isso seja um excesso de zelo por parte da vigilância sanitária aqui. Isso acontece aí no Brasil. Então, certos alimentos aí no Brasil, a gente sabe que a validade é muito maior do que aquela indicada no rótulo. Mas a nossa vigilância sanitária impõe até para que haja um rodízio de estoque, né? Então, isso me chamou a atenção aqui. Um ou outro alimento, você tem uma validade um pouco maior e o máximo que eu encontrei foi de 5 anos, tá? Válido até 2030, 2029, coisas do tipo, tá? Então, a maioria, realmente, a esmagadora maioria, é validade de 1 ano. Isso vai implicar numa troca constante dos estoques de alimentação de emergência. Então, se eu morasse aqui, eu ia ter que estar constantemente trocando os meus estoques. Existem lojas de departamentos aqui em que alguns setores são dedicados a material de camping, certo? Eu não vi especificamente material de emergência, com exceção de uma loja, tá? Mas material de camping você encontra no shopping, sempre tem uma loja de material esportivo. E o que me chamou a atenção é que muitos dos itens que são oferecidos são itens de conforto e não itens de primeira necessidade. Então, por exemplo, eles vendem uma fita com um gancho para você pendurar uma toalha no camping. Vendem uma almofadinha para você poder sentar, para não sentar num toco de árvore, você bota a almofadinha para sentar em cima. Coisas desse tipo, tá? Um kit de saboneteira para quando você estiver tomando banho, você deixar num tripé no chão para não ficar o sabonete em contato com o chão. Então, isso são itens muito interessantes, mas não são itens de primeira necessidade. E a maioria, sim. Eu vi uma bolsa muito sofisticada, bolsa de um material muito bem feito, um material até grosso, uma lona grossa, com uma alça, para carregar lata. 4 latas, imaginem 4 latas de ervilha, é o que cabe naquela bolsa. Tá? Pô, quem é que vai comprar uma bolsa para carregar lata de ervilha? Não é comum, tá? Mas eles são muito organizados, eles têm esse senso de organização extremado, tá? E como um país de primeiro mundo, isso se repete na Europa, Estados Unidos, Canadá, esses países mais avançados, um senso da necessidade do conforto quando vão para uma atividade de acampamento, que é um pouco diferente da atividade de sobrevivência. Nós encontramos, sim, uma série de materiais interessantes, materiais diferentes, que podem ser adquiridos e podem ser utilizados em situações de crise. Na loja que eu falei, numa loja que foi diferenciado, o que mais me chamou a atenção não foram os equipamentos, porque aquilo ali não vi nada de diferente, nada de anormal, né? Rede, barraca, pederneira, espelho de sinalização, bússola, tudo isso normal, que nós temos aí no Brasil sem nenhum problema. Mas o que me chamou a atenção foi um panfleto, tá? Um panfleto grande e um resumo pequenininho, tipo um memento dobrável, uns lembretes dobráveis, de como se preparar para uma situação de emergência. Inclusive achei bem sugestivo o símbolo, é um desenho muito simples, né? O símbolo é uma mão
como se estivesse dando segurança para algumas pessoas, ou seja, a segurança da família através daquele passo a passo. E isso sendo distribuído na loja ali, era só passar e pegar o panfleto com instruções a respeito. Isso aí realmente é uma novidade que eu não tinha visto em nenhum lugar aí no Brasil. Tá? Alguém com essa preocupação. Quando eu estive no Peru, me chamou a atenção vários estabelecimentos, existia na porta desses estabelecimentos uma placa informando um limite de pessoas dentro de cada loja. Tá? Por quê? Porque lá no Peru, em Lima, também é bem suscetível a terremotos. Eles já passaram por terremotos, por tragédias muito fortes. Então eles limitam a quantidade de pessoas em cada loja, para não haver tumulto, para não haver muitas vítimas, caso de terremoto, etc. Aqui no Japão eu só vi isso em um restaurante. Eu creio que talvez também seja pelo nível cultural da população aqui. A população é muito disciplinada, muito educada, o senso de ajuda é extremamente aguçado. Então é uma cultura admirável, né? É uma população preparada psicologicamente desde criança para reagir a um desastre natural. Então realmente eles são muito diferenciados nisso e eu tenho certeza que essa influência faz com que certas coisas se tornem desnecessárias. Eles não precisam ficar avisando para todo mundo, porque isso já é treinado, inclusive nas escolas. Né? Nas escolas, nos ambientes de trabalho, nós temos treinamentos periódicos e tudo isso vai impactar na hora de uma tragédia natural, na hora de um acidente, na hora de uma coisa desse tipo, como as pessoas iriam reagir. Quanto aos itens que eu encontrei aqui, um item também bem interessante foi o biscoito em lata. Então, o biscoito em lata me chama atenção porque é uma maneira de proteger melhor esse tipo de alimento. E isso dá uma certa durabilidade nesse material, né? Nós não temos quase biscoito em lata aí no Brasil. E tem tanto doce como salgado. Nós compramos aí, nós fizemos a aquisição de alguns itens que vamos abrir e vamos mostrar para todos os senhores. Prepare-se e sobreviva.